A partir de agora, conheça o território da Beira Baixa, bem na transição do norte do país com o sul. E pegamos estrada com a Your Tours, na van climatizada e muito confortável que nos levou de norte a sul aqui em Portugal para conhecer e nos encantar por esse país que tem muita coisa mesmo para surpreender e deixar todo mundo de queixo lá no chão, bem caído. Nas planícies da Beira Baixa, entre a base da Serra da Gardunha e o rio Pão-Sul, ergue-se no alto do Rochedo a aldeia histórica de Monsanto. O aglomerado vai se desenvolvendo sobre a encosta do Cabeço, aproveitando pedregulhos de granito para as paredes das habitações. Em alguns casos, um único bloco de pedra forma o telhado, razão pela qual aqui se diz que as casas só têm uma telha. Filho, você sabia que antigamente eles aproveitavam as pedras para fazer paredes de casa ou até mesmo uma casa? Isso daqui não é uma gruta, rapazinho! Você tá muito forte. Isso daqui é uma casa inteira. Alguém morou aqui. Até parece a casa do Batman. Parece a caverna do Batman mesmo. E olha só, a pedra tá toda molhada. E ali tem alguma coisa elétrica em cima. Caramba, que diferente. Olha quantas coisas. A coisa elétrica deve ser onde a luz partiu. Com certeza devia ser uma luz. Aqui, claro que tem que ter iluminação, né? E olha só os utensílios de uma casa. Não, a luz partiu, a coisa branca partiu. E aí só ficou a coisa elétrica. Verdade. Será que aquilo é uma cama? Não sei, é diferente, né? Você moraria aqui, filho? Não. Por quê? Porque... Não. É muito pequena? Sim. Sério? Quando eu ficar adulto, eu tenho de abaixar. Ah, mas e se a mamãe morasse aqui? Você moraria aqui? Aqui é bem legal. Quem é que precisa da pedra da paciência? É o pai, rapaz? É você que precisa esperar. Aprenda a esperar. E você também precisa... Vamos botar a mão aqui, ó. Você precisa se controlar, por isso que você precisa da pedrinha da paciência. Olha só, vamos botar a mão aqui na pedra da paciência e ver se a gente consegue ter paciência. Resultou? Então tá bom. Mas agora você consegue... Você não... Agora eu estou muito mais calmo. Paciente. Será mesmo? E essa história começa há mais de 2000 anos. A população teria resistido durante 7 anos ao cerco posto pelos romanos, no século II a.C. Esse é o motivo da Festa das Cruzes, que a aldeia comemora todos os anos, no dia 3 de maio. Quem é esse homem, filho? Filha. E quem é o Viriato? É o representante dos lusitanos. E também... E ele é um guerreiro. É um guerreiro muito forte que lutou contra os romanos. Isso a gente aprendeu, sabe onde? Lá em Viseu, lembra? Aí a gente viu a estátua dele. E na estátua tinha uma coisa que eu acho que não sei se era espada. O que é que tava na mão dele? É a espada? Era igual a essa? Não, Era um cajado? era um cajado. Não, na verdade, na estátua, pai, era igualzinho a essa. Ah, é? Mas o Viriato lutou com um cajado, não com uma espada. Aquilo tá errado. Isso é verdade. Ah, você aprendeu isso aonde? Com a mãe. E a mãe aprendeu com o guia que tá acompanhando a gente. O Arthur. Sensacional. Mostra, Arthur. Vamos subir. Dom Afonso Henriques conquista Monsanto aos mouros e em 1165 faz a sua doação à Ordem dos Templários, que sob as ordens de Dom Gualdim Paz mandou edificar o castelo. A subida é íngreme, mas vale a pena e merece ser curtida passo a passo. Foi erguido no ponto mais alto, a 758 metros de altitude. Para distrair, um pequeno graveto vira uma espada e uma bela oportunidade para brincar de conquistar o conhecimento para descobrir no imaginário um novo lugar e despertar também o interesse por conhecer muitos e muitos outros lugares tão encantadores como esse. Aproveite para respirar um pouquinho, feche os olhos, escute só o barulho da natureza.
Vamos. Joelho no chão e outro em pé. Sir Emmanuel. Sir Emmanuel, eu te condecoro, guerreiro Mãe, você é aviliado. de Monsanto. E se nós queremos que ele aprenda brincando, a gente também tem que entrar no personagem. E o teu pau? Sir Emmanuel. Agora eu vou te brincar. Nós os três somos guerreiros. Direto. Um por todos. Todos por um. Aqui em 1938 foi considerada a aldeia mais portuguesa de Portugal. Mas outro fato interessante é que aqui, exatamente onde eu tô, era um castelo templário. Isso mesmo, com muitas histórias, guerras e diversão. Vou contar tudo para vocês e mostrar as imagens agora. O primitivo castelo de fundação templária foi erguido no ponto mais alto da elevação. As regras da ordem impunham a separação entre os freires e a população. Assim, o primeiro núcleo de povoamento medieval ocupou uma área mais baixa e abrigada, onde hoje situa a Capela de São Miguel, na aba nordeste do castelo. Mais tarde, outros bairros se constituíram, descendo a encosta norte, disseminando-se pelo sopé, como por exemplo a freguesia de São Salvador, hoje conhecida simplesmente por Vila. Fica marcada nas pedras a finitude da vida humana e a eternidade da natureza, que se transforma e se renova e transforma um cenário sombrio numa das mais belas aldeias aqui da Europa. Falando em sombrio, chegamos em Penha Garcia, onde tem lenda de fantasmas. São histórias que o povo conta por aí e somente um guia especializado e muito por dentro de tudo vai te contar todos os detalhes pra gente brincar, fantasiar e também aprender. Continuamos nossa viagem pelas aldeias do centro de Portugal e agora a gente está em Penha Garcia, mais precisamente na Beira Baixa. Bom, chegar aqui não é assim tão fácil. As aldeias de Portugal têm as ruas muito estreitas e se a gente não tivesse com um carro desse tamanho, a gente não conseguia entrar aqui não. Penha Garcia é uma das aldeias que protegia Portugal, principalmente pela sua proximidade com a Espanha. Aqui tem outra coisa muito interessante e parecida também com Monsanto. É uma aldeia que tem um pouco de pedras de granito, mas não é só isso não, tem pedras de xisto também. As aldeias de xisto de Portugal são maravilhosas e lindas. Eu vou mostrar pra vocês tudo isso. Agora, vamos conhecer, filho? Mamãe, sabe o que mais tem por aqui? O quê? Uma lenda de fantasma. Uma lenda de fantasmas? E como é que é isso? Diz a lenda que o fantasma guardava essa região e guarda até hoje. E sabe lá quando que ele vai poder ser liberado para poder fugir por aí. Sim. Mas reza a lenda que essa lenda não era só coisa de proteção. Ah, é? Tinha uma história também de amor. Exatamente! Você já conhece a lenda, rapaz? E a gente vai contar tudo pra vocês agora, conhecendo a cidade. A sua posição privilegiada de defesa terá sido um dos motivos da fixação neste lugar de um povoado neolítico, mais tarde transformado num castro lusitano e depois numa povoação romana. Mas não teria sido menor a atração exercida durante os séculos pela existência de ouro por explorar no leito do rio Ponço. E por aqui sempre fazemos um amigo especial. Eu não quero ir embora, eu não quero. Eu tô recebendo muito carinho. Eu tô recebendo muito carinho. Não é que a gente fez amizade aqui? Uma amizade portuguesa, pá! Uma amizade portuguesa, pá! Ai, carinhos, carinhos. É muito bonita. Lá do alto, a vista do castelo impressiona.
Vejam só. Descendo em direção ao rio, percorre-se a Rota dos Fósseis. Um dos maiores tesouros da povoação encontra-se nas rochas quartzíticas. Hoje, os principais atrativos para quem visita a Penha Garcia são, sem dúvida, a vista deslumbrante que rodeia a vila, a originalidade do seu castelo, empoleirado no cimo da penha, e as marcas que a natureza e a história deixaram neste lugar. As pedras contam-nos a lenda de que naquele lugar vagueia ainda hoje o fantasma do alcaide do castelo, Dom Garcia. Depois de raptar a filha do governador de Monsanto, Dona Branca, o nobre teria sido capturado e condenado até a morte. Mas não se assuste. Olha só esse lugar. Sintam a paz e contemple apenas o barulhinho da água percorrendo o rochedo. No verão isso não é bem quieto assim não. O pessoal vem aqui e aproveita para se banhar nas piscinas naturais. No inverno, fica assim. Calmo, tranquilo. Portugal tem um clima ameno, com 3.000 horas de sol por ano. Neste país, que tem as fronteiras mais antigas da Europa, encontra-se uma grande diversidade de paisagens a curta distância. A tradição e a contemporaneidade se conjugam em harmonia. E isso se reflete na gastronomia, nos bons vinhos e na simpatia dos portugueses, que complementam uma oferta de serviços turísticos de qualidade. Portugal tem uma população de pouco mais de 10 milhões de habitantes, que se concentram em Lisboa, no Porto e, de um modo geral, nas localidades junto ao litoral. O território português ocupa uma área de 218 km de largura, 832 de costa atlântica e 1.215 com a fronteira terrestre com a Espanha, onde, em parte, fica a Beira Baixa. Então, prepare-se para conhecer uma paisagem natural exuberante em meio à essência desta terra chamada Portugal, rica em cultura e tradição. Depois de conhecer grande patrimônio cultural por aldeias icônicas como Monsanto e Penha Garcia, chegou a hora de conhecer um pouco mais da tradição em Castelo Branco. Nós estamos aqui no Jardim Episcopal de Castelo Branco, é um dos sítios mais bonitos da cidade para visitar, algo que um turista nunca pode deixar passar em branco. O jardim, tal como o nome indica, fazia parte do Paço do Arcebispo, que é precisamente este edifício que está ali à nossa frente, e foi um jardim criado por um bispo da Guarda, Dom João de Mendonça, que é também o senhor que podemos ver aqui no painel azulejo imediatamente à nossa frente. Relembrar que na época, estamos a falar na primeira metade do século XVIII, Castelo Branco fazia parte da Diocese da Guarda. Então esse bispo mandou construir aqui este jardim, já que ele passava uma boa parte do tempo também aqui neste paço, na cidade de Castelo Branco. Entretanto, alguns anos mais tarde, foi criada a Diocese de Castelo Branco a propósito da elevação de Castelo Branco a cidade por ordem do rei Dom José I. Nessa altura, então, foi criada a Diocese de Castelo Branco, separando-se assim da Diocese da Guarda. Foi um dos bispos já de Castelo Branco que procedeu à conclusão do palácio e deste jardim magnífico que temos aqui. Acontece que a Diocese de Castelo Branco vigorou por pouco mais de 100 anos. E a Diocese de Castelo Branco foi extinta ao final de cerca de 105, 107 anos de existência, supostamente por dificuldades económicas, e foi agregada então à Diocese de Porto Alegre, que é a que vigora até hoje em dia, a Diocese de Porto Alegre Castelo Branco, sendo que a sede dessa Diocese se mantém em Porto Alegre, portanto a Sé Catedral está em Porto Alegre, o Bispo vive em Porto Alegre. Aqui o Paço ganhou funções de cultura, ganhou funções de serviços na cidade, e o Jardim, embora continue a manter o nome de Jardim do Paço Episcopal, é atualmente uma pertença da Câmara Municipal de Castelo Branco, que acabou por muitos anos mais tarde, depois de o alugar e tudo mais, acabar por comprar verdadeiramente o jardim, e hoje é uma propriedade do município. Também, já para relembrar que a igreja que nós temos ali atrás, que aparenta ser a Sé, é apenas a igreja co-catedral da Diocese, ou seja, sendo que a sede está em Porto Alegre, aqui é, como que digamos, uma filial, e por isso a igreja daqui é chamada co-catedral apenas e não Sé Catedral titular, como a maioria das outras que se encontram. Este jardim é um jardim do século XVIII, puramente barroco, claramente visível pelas estátuas, pelos painéis de azulejos. Nota-se aqui que há uma traça de arquitetura italiana, não há registros que nos permitam saber quem terá sido o autor, mas claramente se vê que aqui há inspiração italiana, como se pode encontrar na cidade do Porto, na igreja dos clérigos do Nasone, ou na Sé, ou noutros sítios. Claramente vê-se que ele é barroco com traços italianos.
O jardim também foi criado porque, da tradição católica, o Jardim do Éden era supostamente o paraíso e, portanto, os jardins foram criados como sendo uma imitação do paraíso na Terra. Não que o sejam verdadeiramente, porque isso supostamente só se alcança do outro lado. E então é por isso que este jardim é tão magnífico, à semelhança de todos eles, porque pretendia fazer essa recriação do paraíso. E nós aqui encontramos, além de um belo jardim, encontramos toda uma catequese, todos uns quadros bíblicos, desde estátuas de vários profetas, temos Moisés com as leis, temos doutores da igreja, os anjos sempre representados, há também simbologia sempre escondida, por exemplo, nas escadas monumentais elas são 33, que foi supostamente o número de anos que Cristo viveu, há outros sítios onde estão representadas 5 coisas que representam as 5 chagas de Cristo, portanto, tudo o que aqui há é simbologia que está ligado com a igreja, essa monumentalidade vai toda de acordo com o que é a tradição católica, obviamente, e é isso também que o torna tão magnífico, apesar de todas as árvores, todas as plantas que nós temos aqui, toda a envolvência e toda a catequese que está aqui montada. Hoje em dia ele é apenas turístico, mas antigamente essa catequese era também utilizada para catequizar o povo e, de certa forma, educá-lo, uma vez que o povo não sabia ler, as missas eram em latim. Isto era uma forma de dar a conhecer às pessoas um pouco mais do que eram as leis da igreja, do que era a catequese. Por isso aqui, percorrendo todo ele, é possível encontrar diversas coisas. Aliás, nós temos 3 partes, ele divide-se em 3 patamares, este é o primeiro, depois temos mais 2 para cima, em que é possível encontrar de veras bastantes mistérios, bastantes coisas que só são explicadas e compreendidas à luz da fé católica. É sem dúvida alguma uma bela opção para um passeio no final de tarde. Emmanuel aproveitou esse momento para tirar um breve cochilo. E olha, não vou te enganar não, hein? Eu poderia também ficar ali, dormir, escutar os passarinhos, o barulhinho das águas, que também não estão aqui por acaso. Eu vou te explicar já logo. E preste atenção para não ser surpreendido, ou surpreendida, na verdade. Nesse espaço, por exemplo, a água brota do chão para molhar a saia das moças. Sai daqui também, ó. Sai das duas. Que safadinho. Que safadinho. O centro histórico da cidade resguarda ainda memórias dos tempos medievais, guardadas nas pedras da cidade. Ainda hoje, as ruelas exibem orgulhosas casas quentistas decoradas em portas e janelas, símbolos da riqueza dos mercadores que ali habitavam. Com uma oferta cultural ímpar, que revela a história que moldou a região durante séculos, a Rota dos Museus, composta por 10 museus, revela-nos a história da seda em Portugal, com destaque para o bordado de Castelo Branco, com um reconhecimento que ultrapassa fronteiras, sendo o maior testemunho da história da cidade, que é também fonte única de seda em Portugal. Já que aqui é tão específico, qual Castelo Branco faz, vocês têm oficinas para essa tradição nunca morrer? Por enquanto ainda não. Ai, Pena nossa. tem que ter. Exatamente. A Câmara Municipal está a tratar do legado para fazer as oficinas, para virem jovens a aprender. E tem jovens interessados ou nem por isso? Muito pouquinhos. E aqui a boneca, a menina, que eu estou a fazer, é o tambor. Então eles os dois são o quê? O que é que eles fazem os dois? Um está a tocar o tambor, o outro está a tocar a flauta. Música. São músicos, então não é? Que é o que tu queres ser quando fores crescido também, não é? Tu já andas a aprender. Já, estás a ver? Nós estamos aqui, eu estou aqui a fazê-los. Vamos ser um roqueiro de rock and roll. Agora ele quer ser um roqueiro de rock and roll. Pronto. E vais lá chegar, não vais? Pois claro. Olha aqui, meu amor. Isso veio do bicho de seda lá do Brasil. Muito legal, né? Muito linda, não é? Você sabia que esses desenhos eram feitos por uma pessoa com muita destreza? Imaginava ou não? Achava que era uma máquina que fazia? Não, não é uma máquina. É uma mão muito talentosa. As nossas mãos aqui. Muito talentosas essas mãos, né? De beleza reconhecida e exemplo de originalidade no âmbito nacional, o bordado de Castelo Branco apresenta 2 características dominantes:
a origem artística e o significado econômico. O Centro de Interpretação, para além de espaço museológico e loja, acolhe também a Oficina Escola de Bordado de Castelo Branco. A exposição oferece ao visitante um espaço que reúne antigos artefatos e os mais recentes suportes digitais e tecnológicos, num percurso que leva o visitante pelas origens do bordado de Castelo Branco, desde a sementeira do linho até a tecelagem, passando pela criação do bicho da seda e extração da matéria-prima, além da evolução do bordado e da técnica, bem como também o enquadramento histórico e a simbologia. O cravo aparece como elemento dominante. A árvore da vida, quando ladeada pelas figuras de um homem e uma mulher, deixa transparecer o sentido de sobrevivência, da renovação da vida, da abundância e da fertilidade. Portanto, ia a contribuir para o futuro desse casal. Há muitos pormenores a identificar isso. Mas afinal de contas, por que Castelo Branco? Bem, é natural que se tenha fixado precisamente numa região onde a cultura do linho era tradicional. Esses são os casulos da borboleta. É onde a amoreira se dava tão bem a ponto de permitir a criação de larga escala do bicho da seda. Você sabe de onde vem a seda? Vem da lagarta, que antes de se tornar uma borboleta, cria um casulo, que é feito de seda. Os materiais utilizados na execução do bordado de Castelo Branco são o linho e a seda natural. De um modo geral, o linho usado na elaboração do suporte e a seda em fio para bordar. O linho usado na feitura do bordado era de produção caseira. No que respeita ao seu cultivo e processo de transformação da fibra, tratava-se de uma atividade artesanal. E é a semente de linhaça que faz exatamente o linho. Eu não sabia dessa. Eu nem sei, nunca pensei de onde viria o linho, mas de fato, vem da linhaça. Vem dessa planta. Vem dessa plantinha daqui. As que estão aqui. A linhaça é o pé da linhaça, isto. Dentro da linhaça do pé, isto Que tem a é uma fibra. palhinha, tem a fibra dentro da palhinha. Daí ser utilizado estas pecinhas ainda tudo artesanal, onde é batida estes molhinhos da palhinha aqui, ser pisado para saltar a casquinha, que depois nos dá a fibra do linho que está lá no meio. Nossa, eu não imaginava. Sim. Então o linho realmente vem do caule da planta que dá a linhaça. Sim. A linhaça é a semente. Então a linhaça e o linho tudo tá assim na beleza. É isto depois é que nos vai dar o tecido do linho. Sensacional. Para bordar, eles utilizam ponto frouxo, largo, laçado e também um ponto específico aqui de Castelo Branco. É segredo. E se você quiser conhecer, vai ter que vir até Castelo Branco. E nós ainda vamos mostrar muita coisa aqui na Beira Baixa. Então se prepare e fica ligadinho por aqui.